Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que a semana tenha sido excelente para cada um de vocês, para cada um de nós, por que não, né? E apesar de tanta coisa que a gente anda vivendo, é, temos muita coisa para agradecer, né? Estamos todos bem, apesar de um pouco cansados em casa, mas é a realidade que está aí, né? Bom, vamos então ao nosso encontro de hoje, encontro do dia 25 de abril do ano de 2020. Né? E começamos sempre o nosso encontro pedindo a intervenção da Santíssima Trindade, invocando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos ilumine nesse dia, nesse momento, para que cada um aí nas suas casas possa entrar no espírito do encontro, hoje um encontro mais reflexivo, um encontro que precisa da atuação e do coração de cada um de vocês. Pedimos que o Espírito Santo ilumine cada um de vocês nesse momento em que você esteja aí na sua casa assistindo a esse vídeo. Vamos lá? Bom, por que o momento é reflexivo hoje? Então, a gente saiu, né, de um período reflexivo na igreja que era a Semana Santa, a Quaresma toda e finalizando com a Semana Santa. Vivemos agora um momento de alegria, que é o momento da Páscoa, né? A Páscoa que se passou e a gente viu aí que nós temos bastante dias, depois disso, 50 dias comemorando a nossa Páscoa. Bom, nós já vimos nos anos que se passaram, né, nossa turma já viu isso algumas vezes, que a nossa igreja instituiu, na verdade ela recolheu da Bíblia e agrupou 7 sacramentos. A gente já viu também que isso não é invenção da igreja, todos os sacramentos estão lá na Bíblia, né, todos eles colocadinhos ali, para que a gente possa se inspirar, certo? E vocês devem lembrar, vocês fizeram aí um trabalhinho, né? A gente dividiu a turma em equipes e todo mundo fez a sua parte, né? Vocês tinham lá os grupos divididos para falar sobre os sacramentos. Quantos eram mesmo? 5, 6, 7, 8, mais ou menos? Não, 7 sacramentos, né? Nós temos o sacramento do batismo, certo? Nós temos reconciliação, eucaristia, crisma, matrimônio, ordem e unção dos enfermos, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque o encontro de hoje fala sobre o sacramento da reconciliação, tá? A gente já falou sobre eles, certo? E vocês devem estar lembrados que o sacramento da reconciliação é aquele que nos traz de volta para o caminho de Deus, aquele com o qual nós pedimos perdão pelos nossos pecados e esperamos que Deus nos perdoe, certo? Se você lembrar da leitura da semana passada, que eu fiz no vídeo da semana passada, a gente tem ali, ó, no Evangelho de São João, no capítulo 20, nos versículos de 21 a 23, ou seja, na parte intermediária do texto da semana passada, nós tiramos dali, ó. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Eu já tinha comentado isso no vídeo da semana passada, que é aí que Jesus institui o sacramento da reconciliação e dá aos discípulos e então os seus sucessores, né, como por exemplo os nossos padres, enfim, né, o poder, né, a missão, melhor do que poder, a missão de perdoar os pecados das pessoas aqui na Terra. Mas para isso acontecer, a gente precisa buscar esse perdão. Ele não é automático. Né, eu faço um pecado e automaticamente eu estou perdoado. Porque, afinal, né, os padres são representantes dos discípulos e eles podem fazer isso pela gente.
mas nós temos que buscar este perdão, tá bom? Nós temos que buscar esse perdão. E para ilustrar isso daí, nós vamos fazer a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, ok? Repetindo para você poder acompanhar aí. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, ok? Deixa eu pegar a Bíblia. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame de filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então levantou-se e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo e o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, e não mereço que me chame de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho, e coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Peguem um novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar já perto de casa, ouviu a música, o barulho e a festança. Chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É seu irmão que voltou, e seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou um novilho gordo para ir. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: Eu trabalho aqui há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo? Então o pai lhe disse: Filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque se esse irmão seu estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o
pranto em minhas mãos. O filho se foi. Se foi buscando um sonho, procurando as coisas que ele queria. Não queria mais servir ao pai, servir as coisas do pai. Ele partiu, buscou as coisas do mundo e foi embora. Foi embora, não se deu bem. Encontrou problemas, encontrou decepções, pessoas más e voltou. Um dia voltou e encontrou o pai de braços abertos. Encontrou também ciúme do irmão que às vezes não entende porque o pai abraça aquele que se vai, aquele que se perde. É fácil pecar, a gente sabe disso. O pecado ele vem pelos atos, ele vem pelas omissões, ele vem pelas palavras, ele vem pelo pensamento. Veja, a gente se esquece que palavras e pensamento também podem nos gerar pecado. Também podemos pecar dessa forma. E quando pensamos nisso, que a gente não precisa nem agir, só no pensar a gente pode cometer um pecado contra Deus, contra as pessoas. Né? Na Bíblia o filho diz, pai, pequei contra Deus e contra ti. Né? A gente se dá conta que é muito fácil cair em pecado. É muito fácil viver em pecado. A gente comete pecado o tempo inteiro. Se só de pensar já temos um pecado, imagina como está a nossa vida. É fácil sair da vida de Deus, é fácil se distanciar. Olha só, na nossa vida de Deus nós temos tanta coisa para levar em consideração. O amor ao próximo, as nossas obrigações como cristãos católicos, né? Nós temos a missa para ir. Nossa, a missa é tão chato, tem que levantar cedo, ou então no final do domingo estou cansado. Né? Tem os encontros da catequese aos sábados, puxa, tem que ir lá. Pelo menos tenho meus amiguinhos, eu posso ver meus colegas, matar a saudade. Para se distanciar não precisa muita força. Preguiça. Preguiça de levantar cedo no domingo, preguiça de fazer o que é certo, vergonha de falar de Deus em público, falar de Deus para as outras pessoas. É fácil falar do meu artista preferido, é fácil falar na minha banda preferida, da minha música, mas falar de Deus é difícil, as pessoas não entendem. Na escola tem muita gente que nem acredita em Deus. E aí? Né? É complicado, eu tenho vergonha. E as coisas do mundo são tão mais gostosas do que as coisas de Deus. Fazer farra, bagunça com os meus colegas é tão mais legal do que sentar num encontro de catequese e ficar falando de Deus. É tão legal ir a um show, ao cinema, assistir um filme, a novela, o Big Brother, do que ir à igreja aos domingos. Eu sei, eu sou um ser humano como qualquer um de vocês. Eu também tenho preguiça, às vezes sinto vergonha, às vezes tenho medo de falar. Todos nós. E aí pecamos. Olha só na quarentena, né, nesse nosso período de reclusão que estamos vivendo. Quantos de vocês estão fazendo as atividades da catequese regularmente? Porque é tão mais fácil ficar trancado no quarto, vendo o celular, é tão mais fácil ficar vendo o seu programa favorito na TV, ou jogando o seu jogo favorito no videogame, ou mesmo
enfim, tantas atividades que você tem, que você pode fazer em casa, às vezes até uma questão de estar de paciência esgotada ou não ter mais vontade para fazer as coisas, deixa a catequese de lado. Faço as tarefas da escola porque se eu não fizer eu vou tomar, não vou conseguir a minha nota, enfim, não dá para fazer, não dá para ir em frente, mas a catequese eu vou deixando, eu vou deixando. A Deve é gente boa, o Paulo é gente boa, depois dá um jeito. Você está correndo um risco de se enganar, mas você não engana Deus. Eu não engano, ninguém engana Deus. Deus sabe de tudo que está aqui, ó, no nosso coração. Tudo que passa aqui, ó, na nossa cabeça. Tudo. Nossa, né? Agora eu vou ficar extremamente preocupado. Não posso nem pensar mais porque Deus lê meus pensamentos. Sim, Deus lê os seus pensamentos. Ele sabe o que passa no seu coração. Nós estamos afastados fisicamente, mas não precisamos estar afastados o tempo inteiro de Deus. Jesus se alegra quando nós retornamos. Ele fica feliz igual ao pai ali da parábola do filho pródigo, do pai bondoso. Ele conta essa parábola porque ele quer mostrar que o Pai, Deus Pai, ele fica contente quando você, eu, perdido, voltamos para junto dele. Eu sei que é difícil voltar, é tão mais fácil estar aqui, ó, no meu sofá, braço cruzado, encostado de boa, se joga lá, fica tranquilo, assiste a TV, né? É tão mais fácil quando, mesmo fora dessa pandemia maluca, do isolamento, é tão mais fácil ficar em casa, é tão mais fácil dormir até tarde, é tudo tão mais fácil. E outra, eu já estou há tanto tempo afastado, por que que eu vou voltar? Como que eu vou voltar? O que é que eu tenho de bom, de novo para oferecer para Deus quando eu disser para Ele eu quero voltar, Senhor? Não tenho mais nada a oferecer. Eu sou só um pecador. Veja que na parábola do filho pródigo, o filho voltou com as mãos vazias, chorando e pedindo para ser um empregado. Ele não tinha nada para oferecer. Vim até aqui derramar o meu passado em ti, me banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque eu mereço, eu sei, pois tu sabes bem por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que eu tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega no colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. É tudo que eu tenho, recebe o meu nada, é o que eu posso oferecer para Deus. Eu te dou a minha vida, Senhor. Então, é o que eu tenho.
É o que você tem quando você quer voltar e às vezes você acha que está com as mãos vazias e não tem nada para oferecer para Deus. Quando você está na missa, no momento do ofertório, mesmo que você não tenha uma moeda, levanta, vai até o lado do altar, levanta as mãos, abaixa a cabeça e oferece o seu nada para Deus, oferece o seu retorno para Deus, volta para Deus. É isso que Ele quer de você. Quando você estiver de volta, você cresce, você amadurece, você ganha forças e aí você oferece suas mãos, oferece o seu trabalho, oferece a sua fé. Agora, se você estiver afastado, volta e oferece o seu nada. Deus nos ama e nos perdoa quando nós nos arrependemos de verdade. Deus nos ama e nos perdoa quando nós nos arrependemos de verdade. Todos temos pecados, todos temos muita coisa errada na nossa vida, mas precisamos voltar e é isso que eu quero que você faça. Eu não coloquei nenhuma atividade impressa porque eu queria que vocês assistissem o vídeo e não só fizessem atividade. Então, a primeira atividade que você tem para fazer hoje, nesse nosso encontro, é esse que a gente vai controlar se você assistiu ou não, para você poder mandar para a gente e a gente vai anotar, né? Eu quero que você comente em áudio e mande no grupo, tá bom? Comentar em áudio ou mandar no grupo. Ah, mas eu tenho vergonha de pôr minha voz, tal. Tá bom, você tem vergonha, escreve um texto, tá bom? Escreve um texto e posta lá no grupo, Não é para mandar no privado não, no grupo, tá bom? Sobre este sacramento. Mas eu não quero que você vá lá na internet, procura sacramento da reconciliação, confissão, nada disso, tá bom? Eu quero que você fale sobre pecar, sobre se distanciar das coisas de Deus, como é fácil sair e voltar, como ter coragem para voltar, como ter força para voltar. É isso que eu quero que você pare, que você pense antes de fazer, antes de fazer a atividade, faz uma oração, pede para o Espírito Santo te iluminar, solta o que está no seu coração e fala sobre esse sacramento, sobre o pecar, se distanciar das coisas de Deus e como ter força e coragem para voltar, tá bom? Essa é a sua atividade de hoje. Para finalizar, é um sacramento, tá? Foi instituído por Jesus, a gente viu até o trecho bíblico do Evangelho que fala isso. Só que é um sacramento que fica esquecido, fica meio esquecido. As pessoas não costumam se confessar, se reconciliar diante de Deus, porque todo mundo sabe que Deus é amor, Deus perdoa. A pessoa chega no quarto à noite, faz a sua oração, pede perdão para Deus. É válido? Sim. Mas precisamos nos confessar conforme a igreja diz, conforme Deus disse. Você leva os seus pecados ao discípulo, ao pároco, né, nos nossos tempos, e ele vai perdoar os seus pecados. Porque todos os pecados que ele perdoar, serão perdoados. Os que ele não perdoar, não serão perdoados. Só que a confissão é um sacramento e é um dever. Nossa, é uma obrigação. Ah, mas é uma obrigação. Como assim uma obrigação? Está mandando, a igreja está mandando? A igreja pede, né, que a gente se confesse pelo menos uma vez ao ano. É pouco, mas pelo menos uma vez ao ano, tá bom? Você escolheu ser católico. Ah, minha mãe que pôs. Não, peraí. Você está fazendo a catequese, vai fazer a primeira Eucaristia, vai fazer a crisma e nessa crisma você está confirmando que você quer ser católico, tá bom? Então a Igreja Católica nos pede a confissão como um sacramento. É dever nosso, obrigação nossa como cristãos católicos, tá bom? Muito bem. Além da atividade, vou deixar um compromisso para vocês, tá? Voltar.
voltar para as coisas de Deus. Nesse momento de isolamento, eu vou chamar de voltar a paciência que você tem que ter aí na sua casa, com a sua família, já que você está isolado, distante dos seus amigos, a paciência com as atividades da escola, o compromisso com as atividades da catequese e sim, né, as missas online que estão sendo transmitidas aos domingos, tá bom? Nesse domingo os horários mudam um pouco porque já vai ter missa presencial com limite de pessoas, distanciamento, certo? Aí você define com a sua família se vocês vão participar ou não, mas participem pelo menos da missa online. Esse é o seu compromisso. Então, além daquela atividade que eu falei há pouco, né, o compromisso de voltar, tá bom? Certo? Vamos encerrar o nosso encontro de hoje, tá bom? Com mais um canto para a gente usar para reflexão, combinado? Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Encerramos então o nosso encontro de hoje, né, invocando a Santíssima Trindade e pedindo que ela nos proteja e nos guarde durante essa semana inteira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nos guarde, Espírito Santo nos ilumine e que possamos passar uma semana cheia de paz no coração, cheia da vontade de voltar para as coisas de Deus. Amém. Beijão para vocês. Tchau, tchau.